Então, conosco o Gilson, que vai nos dissertar sobre seus estudos. Dissertação. Então, eu cumprimento a todos e palavras iniciais dizendo que, como se aproxima o cinquentenário de aniversário, né, da casa, que é 1º de maio é a fundação dela, e então nós vamos falar sobre isso. Alguns lances que nós vivemos através da psicografia do Chico Xavier, pelo Dr. Bezerra de Menezes, pelo próprio Chico, que nos orientou bastante, e também por Eurípides Barçanufo, essa tríade. Então, vocês vejam que são 3 espíritos de escola, espíritos superiores, que se reuniram para amparar, sustentar a casa espírita Eurípides Barçanufo. Quer dizer, para nós foi uma grande surpresa, a maioria já sabe, né? A aparição para o Chico Xavier de Eurípides Barçanufo, que nós pouco conhecíamos. Ele, inclusive, naquela época, há 50 anos atrás, ele era muito pouco conhecido da família espírita brasileira, né? Tinha poucas obras, poucos livros acerca dele. E ele se ofereceu via mediunidade de Chico Xavier, pela vidência, para que o Chico perguntou, para ser o patrono da casa. Então, para nossa surpresa, colocamos o nome de Casa Espírita Eurípides Barçanufo, e nós já tem algumas cópias pregadas nas portas e ali na parede. Nós temos algumas mensagens do Dr. Bezerra de Menezes para a casa de orientação, e assinado Bezerra. Então, provando, autenticando que ele também era um dos que ajudavam a instituição, né? E o Chico, que era um grande aficionado, amava a divulgação da doutrina, das mensagenzinhas que o Chico adorava e perguntava sempre, e então nós também gostávamos disso, sobretudo Gilberto, que começou esse trabalho, e o Chico mandava caixinhas de papelão com 4, 5 blocos de mensagens, e nós mensalmente colocávamos no correio. Chegamos a ter 2.000 e poucos endereços, inclusive no exterior, nos Estados Unidos, com algumas mensagens em um envelope e com o endereço da pessoa e o remetente, Casa Espírita Eurípides Barçanufo. E o Chico perguntava como é que estava o serviço, como é que estava a divulgação. E o Gilberto, uma vez, ele que cuidava disso na casa dele, um armário que ele escolheu para guardar as mensagens, ele percebeu que ele estava guardando muito, estava estocando muitas mensagens, etc., que chegavam muitas. Nós recebemos também de Cambará, do Paraná, né, que mandava para nós, e era fácil, era mais barato aqui naquela época, né? Então, estava realmente, o móvel de mensagens estava repleto, cheio, quase que não tinha lugar para mais nenhum pacotinho, sobretudo as recebidas pelo Chico Xavier, né? Então, fomos ao Uberaba um dia e o Chico perguntou para ele se... Vem cá, e as mensagens, a distribuição? Vem cá, não tem mensagens demais, não? Quer dizer, e tinha. Ele percebeu que tinha, e quando voltou, começou a distribuir mensagens. Agora, como é que é a personalidade, a figura desses espíritos? Eles são diferentes de nós. Eles são diferentes. Tem alguém aqui que se compara a Bezerra de Menezes? Sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista religioso, sob o ponto de vista de uma militância religiosa igual a dele? Tem alguém aqui? Ele pode levantar o braço. Quer dizer, então eles são diferentes. Por quê? É que eles construíram. Eurípides foi discípulo de Inácio de Antioquia, né? Na época de Jesus. Eurípides foi
discípulo, aluno de Inácio de Antioquia, e foi martirizado naquela época, Eurípides Barçanufo. E hoje? Quer dizer, então, quantos séculos se passaram? Por isso que eles... Então, esses espíritos, eles vivem de uma forma diferente. Porque eles vivem para aprender as lições de Jesus. O poeta falou, é fácil. Não, a pessoa tem que suar a camisa. O poeta falou. Na subida com Jesus, o processo é diferente. Quanto mais peso na cruz, mais equilíbrio na gente. Quer dizer, quanto mais dificuldade, mas isso é a visão do espírito superior. Muitos de nós não, nós somos bons espíritas, queremos trabalhar, vamos ao centro, firmamos um compromisso, ou na sopa, na quentinha, ou qualquer outra atividade, numa reunião, firmamos um compromisso com a casa, com a doutrina espírita, não com a diretoria da casa. Mas muitas vezes nós não aparecemos, não damos nem satisfação. Então esses espíritos são diferentes. Porque para eles é compromisso. E um compromisso espiritual, eles sabem disso e eles levam a ferro e fogo. Então vamos ver aqui, olha aqui. Trechos da mensagem de Bezerra de Menezes para nós aqui. Para a gente ver como é fácil. É fácil, né? Bom. Palavras do Dr. Bezerra de Menezes aos trabalhadores da casa em 30 de setembro de 1967, pelo lápis de Chico Xavier, 48 anos atrás. Há 48 anos atrás. Louvemos a provação. Louvemos a provação. A dificuldade, né? A luta. A maioria aqui faz isso, né? Todos vocês fazem. Agradeçamos a dor. O Dr. Bezerra que está falando isso. Eu não sou eu que estou falando, não. É ele que falou, hein? Que a gente deve agradecer a dor. Porque a dor corrige, conserta muitas deformações do nosso espírito que vão nos prejudicar para frente sob o ponto de vista espiritual. Então vem a dor. Então a dor é abençoada. Um parente meu ficou 20 anos paralítico na cama e hoje no plano espiritual ele é outra pessoa. Ele agradece aquilo que ele passou, porque ele deixou de fazer. E os hábitos que nós temos, as tendências morais viciosas que nós possamos ter, quando a gente reencarna, elas voltam. Aprendemos no plano espiritual, reencarnamos. Aqui é a escola. Aqui é a escola. Vocês vão ver o depoimento, um pequeno depoimento de Joaquim de Souza Bastos, que foi um dos fundadores da casa, era professor de filosofia, de português, e um depoimento que ele deu, depois de desencarnado, pelo médium Júlio César Grande Ribeiro, que comprova isso que eu estou falando aqui. Quer dizer, então, continuando com o doutor Bezerra, agradeçamos a dor. O que houve? Luz? Alguma coisa? Som? Louvemos a provação, agradeçamos a dor e exaltemos a dificuldade, que nos ensinam a viver mais e melhor com Jesus. Quer dizer, então ele dá 3 tópicos aqui, doutor Bezerra. Ele passou por isso. Ele passou bem. Então, porque o professor só ensina aquilo que ele sabe. Então, ele ensina isso porque ele passou isso aqui e bem. As pessoas observavam. Chico Xavier era rodeado de 400, 500 pessoas. Do Brasil inteiro, do exterior até. E as pessoas ficavam olhando para ele e vendo as reações dele. Morais. Nunca viram Chico com mau humor. Nunca. E ele tomava vários comprimidos para a dor. Ele tinha angina. Já fui lá uma vez, a última vez que fui, estava com um lenço com álcool aqui no pescoço, para depois de tomar 22 remédios no dia, 22 remédios.
para melhorar um pouquinho a dor da angina cardíaca, que dizem que dói muito, para ele poder ouvir as pessoas. Ele ouvia sempre. Quer dizer, então são pessoas diferentes. Quer dizer, então este é o recado deles e da doutrina espírita, que não pode ser diferente. A doutrina espírita é uma só. É o que nós chamamos de pureza doutrinária. Então, nós tem uma conhecida que uma parente sofreu 6 anos e meio de um câncer doloroso e no último ano e meio ela sofreu bastante, sofreu muito dolorosamente, mas sofreu galhardamente, encarou de uma forma fantástica, espiritual, como Jesus gosta, né? E uma outra contraparente, há poucos dias, comentando acerca dessa nossa cunhada que desencarnou de câncer, sofrendo, etc. Coitada da Ledinha, né? A Ledinha, como sofreu, né? Que injustiça, que injustiça. Eu fiquei olhando. E ela já teve experiências espíritas ao longo da vida dela. Quer dizer, então, ela não é injustiça isso? E Deus? Quer dizer, então ela teve uma visão materialista, imediatista, que ela tem que rever os conceitos, etc., através da leitura dos livros, etc. Está continuando aqui, doutor Bezerra. Não temamos, todos somos irmãos. E todos temos encargos no setor de ação em que nos situemos. Encargos? Bom, se a gente se fixa aqui, gosta do centro, começa a trabalhar, então é um encargo à diretoria, quem está aqui ajudando e trabalhando à frente dos trabalhos, oferece um cargo, ele aceita, então ele se filiou, ele se cadastrou nesse tipo de tarefa. Só que às vezes ele vem quando quer, desaparece e não dá satisfação. Ninguém cobra dele. Mas o doutor Bezerra fala aqui. Todos nós temos encargos no setor de ação em que nos situemos. Todos nós. Todos nós. Então, quer dizer, eu não ia ficar aqui fazendo o elogio deles, elogio do doutor Bezerra e Eurípides, das qualidades deles, e meus elogios inexpressivos acerca da vida deles. Não, eu acho que temos que falar sobre eles dessa maneira, para ver como é que eles foram, como é que eles viveram, para tentar fazer um pouquinho parecido. Aí eles vão ficar alegres e satisfeitos. Continuando, doutor Bezerra, respeitemo-nos assim uns aos outros. Às vezes uma pessoa contrariada, está numa tarefa, uma simples contrariedade, ela já fica de mau humor, já emite vibrações mentais de crítica e de reprovação para aquela pessoa, aquelas vibrações que ela emitiu e construiu pelo pensamento vão prejudicar o ambiente da casa. Ninguém está vendo, só os espíritos é que estão vendo. Ninguém está vendo, só os espíritos é que estão vendo, né? Bom, e atendamos ao apelo de quem? Da caridade, para que sirvamos no ponto exato, onde o nosso tempo consiga render mais para a obra do bem eterno, com supervisão do Cristo. Quer dizer, então ele não pede que ninguém faça milagres, que ninguém vire santo, não. Se a pessoa tem uma aptidão para a evangelização, tem uma especialidade para ficar na administração, até na livraria, aquela mocinha que fica lá, a dona Niusa quebrou o braço, já tem mais de 80 anos, não pode vir, e está se restabelecendo, então ela precisa de um ajudante. Até agora não apareceu. Então, ele continua, apelo da caridade, para que sirvamos no ponto exato onde o nosso tempo consiga render mais. A luz do nosso Divino Mestre revelar-nos o caminho a seguir, olha só.
Então, a orientação de Jesus, ele fala textualmente, Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes teve uma reunião no espaço com um espírito superior, muito superior ainda, chamado de Veneranda. Quem leu alguns livros de André Luiz e leu o nome, a figura desta criatura, desse espírito fantástico superior, e ele era subordinado a ela. Mas aí ela falou: Bezerra, você já tem direito a ir para paragens espirituais superiores. Pelo que você já fez aqui no Brasil, você tem direito. Aí ele pediu, não, aí ele se ajoelhou chorando e pediu para ficar aqui para nos ajudar. Sabe quanto tempo ele pediu? Tem uns que dizem 50, mas não foi 50 não, foram 200 anos. Está nesse livro aqui este livro, Meus Pedaços do Espelho de Chico Xavier, da Marlene Severino. Quer dizer, ele pediu 2 séculos e por isso que ainda está aqui conosco. Isso deve ter sido em 1950 e pouco. Quer dizer, então ele vai ficar bastante tempo, graças a Deus, conosco, com o Espiritismo no Brasil, né? Então, continuando aqui, ó. Então ele assinou: estejamos fortalecidos em nossa fé viva, na certeza de que a providência divina nos sustentará hoje e sempre. Bezerra. Então esse é o pensamento desses espíritos. Eles não têm medo, não têm dúvida. Eles passam dificuldades. O Eurípides chorou na sala de aula sem nenhum aluno, quando ele disse que era espírita, e os pais católicos tiraram os alunos, tiraram ele, o dono do prédio desfez o contrato, e ele teve que ir para uma escola antiga que estava cheia de teia de aranha, suja, pequena, sem conforto, inadequadamente para ser uma escola. E ele chorando sozinho, mas ele continuou. Quer dizer, então, só que ele tinha... Porque esses espíritos já se libertaram das solicitações materiais, que nos chumbam muitas vezes ao solo. Eles já se libertaram. Então, eles têm mais facilidade em criar uma sintonia com o plano espiritual. Eles pensam... André Luiz fala, num dos livros dele, que quando o espírito atinge a qualidade de ter pensamentos contínuos, quer dizer, ele saiu de espírito primitivo e avançou mais um pouquinho, então ele passa a ter pensamentos contínuos. Aí é que começa. Ele vai ter responsabilidade, ele vai conhecendo a responsabilidade, o que ele deve fazer, o que não deve. Quer dizer, então, aí é que as faltas e o bem que a gente faça vai ter um peso maior, porque nós já passamos a entender a lei de causa e efeito, o que vai fazer conosco. O que vai fazer conosco, né? Então, o Joaquim de Souza Bastos, para vocês terem uma ideia, que foi um dos fundadores daqui, era professor de filosofia portuguesa, era uma pessoa branda, uma pessoa calma, tranquila, e foi um dos fundadores. Ele se mudou, foi para Niterói, não pôde vir como gostaria de comparecer aqui, e ele desencarnou através de um infarto na rua em Niterói. Tempos depois veio aqui um médium, eu acho que alguns já ouviram falar, Júlio César Grande Ribeiro, do Espírito Santo. Era um bom médium, excelente médium, tem até livros psicografados por ele. Júlio César Grande Ribeiro. Ele era chamado de Julinho, né? Então, quando ele veio aqui, ele veio no dia 22 de abril de 85. No dia seguinte de Tancredo Neves ter desencarnado. Então ele recebeu, ali a mesa ficava lá naquele canto, virado para cá, e as cadeiras para lá. Ele recebeu um poema de Ciro Costa, né? Um poeta de São Paulo, que deu um soneto por ele, dando a entender que Tancredo foi Silvério dos Reis.
Tancredo Neves. E deu também nesse dia esta mensagem pelo Joaquim, por acaso a filha dele estava aqui. Olha o que ele, como é fantástico, maravilhoso, a gente lê essas coisas. E olha aqui, ó. Ele diz: desejei imensamente fazer uso do lápis mediúnico. Orei com intensidade no plano espiritual e alcancei esta abençoada oportunidade de lhes dirigir algumas palavras. Aí, só vou ler esse trechinho pequeno que define também o que é o centro espírita, o que é a nossa posição diante do centro, o que nós podemos fazer, o que é a nossa tarefa, etc. Esse templo-escola, ensejou-me na encarnação última oportunidade de compartilhar, de alguma forma, com o ideal do coração, trazendo-me o espírito àquela participação diminuta, bem sei, no plantio da sementinha, que ora se revela dadivosa, esgalhando-se em trabalho e proteção. Naquela época, em 85, era uma planta que ora se revela árvore dadivosa, esgalhando-se em trabalho e proteção. E assinou Joaquim de Sousa Bastos, quer dizer. Então, isso prova também, isso nos ensina que a misericórdia de Deus é infinita, que ninguém está abandonado, que todos nós temos proteção. Não é isso? Agora, então, continuando, Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, assim que desencarnou, todos sabem, quem é que leu este livro aqui, Eurípides, O Homem e a Missão? Quem leu? Levanta quem leu. Muita gente leu. É uma biografia, é a história dele. É o melhor livro sobre Eurípides Barçanufo. Pode pedir lá na livraria. Vale a pena, hein? Vocês conhecerem a obra do patrono, Eurípides. Foi escrita pela dona Corina Novelino, que era de Sacramento, de Uberaba, por aquelas áreas lá. Então, na primeira mensagem que ele deu pelo Chico, isso é para definir, minha gente, o pensamento dos espíritos superiores a respeito da trajetória do espiritismo, que é feita por quem? Pelos espíritas, não é? Nós é que fazemos o espiritismo. É Leon Denis, se não me engano, que tem uma frase clássica que diz: o espiritismo será o que os homens fizerem dele. Leon Denis, né? Leon Denis que falou isso, quer dizer. Então, nós temos livre-arbítrio. Tem centro espírita aí que mistura mística, faz coisas que não são espiritismo, e nós não temos obrigação de aceitar. Em nome de quê? De uma caridade? Não. Nós temos que seguir a pureza doutrinária. Então, olha o que o Eurípides falou na primeira mensagem que ele deu pelo Chico Xavier, assim que ele desencarnou. A nossa marcha continua. E como sempre, irmãos meus, confirmo a promessa de seguir convosco até a suprema vitória espiritual. Quer dizer, ele continua conosco, que é a característica desses espíritos. É o trabalho que eles fazem. Eu falei aqui numa reunião, e depois uma amiga que eu tenho grande afeto confirmou que, por exemplo, nós temos o sistema solar, né? Mercúrio, Vênus, os planetas, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e Terra. Terra é administrada espiritualmente por Jesus. Mercúrio deve ser administrado por um espírito igual a Jesus, da estirpe de Jesus, não é isso? Que é outro planeta. Vênus e todos eles. Agora, quem administra esse sistema deve ser um espírito superior a esses aqui. O progresso é infinito. Ele só não vai até Deus, senão todos seriam deuses. Ele chega perto. Mas como é que vai ser, a gente não sabe. Mas é um raciocínio lógico.
Então, as outras galáxias maiores têm espíritos que dirigem elas, como os planetas delas têm espíritos que dirigem, administram espiritualmente. É um raciocínio lógico. Então, essa amiga diz que leu uma conversa, né, de Herculano Pires com Chico Xavier, que ele confirma isso. Então, confirmou o que eu estava pensando, isso há anos atrás, né? Depois você me diz o livro, ela me diz o livro para eu saber. Então, nós que temos sentido e recebido a bênção do Senhor, continua Eurípides, no mais íntimo da alma, a nós não será lícito o repouso. Quer dizer, os espíritos superiores são assim, eles não repousam. Nossas mãos continuam enlaçadas na cooperação pelo engrandecimento da verdade e do bem. E olha que coisa bonita que ele escreveu aqui, que coisa linda. E minha saudade, antes de ser um sofrimento, é um perfume do céu. Eurípides dizendo que a saudade que ele tinha dos amados que ele deixou aqui não era uma coisa amarga, sofrida, era um perfume do céu. Bom, tenhamos para com os nossos irmãos ainda frágeis a ternura do amor que examina e compreende. As ilusões passam como os rumores do vento. Prossigamos desse modo com a verdade para a verdade. O obstáculo sempre serviu para medir a fé. Olha só, batendo com aquilo que o doutor Bezerra fala, louvemos os obstáculos, louvemos o sofrimento. Então o obstáculo vai medir a nossa fé. A dificuldade, né? O mestre espera que façamos do coração o templo destinado à sua presença divina. Então, está resumido aí. Podem anotar, levar para casa, eu já tenho aqui no livro, não preciso escrever, e o programa nosso está aqui. É o programa, traçado numa linha que pode ser desenvolvido. O mestre espera que façamos do coração o templo destinado à sua presença divina. Então, temos que colocar dentro do coração bons pensamentos, perdão, prece pelos outros, criarmos o hábito realmente efetivo da prece, para nós e para os outros, a gente, sabendo que tem alguém sofrendo, alguém que desencarnou. O Divaldo tem um caso que ele leu num jornal, apareceu na televisão, não sei, de uma pessoa que tinha se suicidado, se jogando nas rodas de um trem, e foi uma morte trágica, o corpo dele ficou esfacelado. Então o Divaldo orava por aquele espírito, ele não conhecia o espírito, mas ele orava todos os dias. Todo dia ele orava. Ele levou meses e anos, se lembrava daquela pessoa e orava. Um dia, o Divaldo estava no exterior. Ia fazer uma palestra na América, eu não sei, e também sentindo um problema, que ele tem problema cardíaco, sentindo dor, etc. E estava no quarto com uma dor, estava suando frio, aí viu entrar um espírito que ele não conhecia. O espírito não tinha luz, mas era um espírito bom, não era um espírito que infundisse medo, nem pavor, não, nada disso. Aí ele olhou, o espírito botou a mão no peito dele, fez uma prece, saiu, irradiou uma luz das mãos do espírito, envolveu o peito do Divaldo, a dor passou. Aí, quem é você? Ele falou, não, eu sou aquele espírito que você ora há muito tempo por mim. Eu me suicidei, mas já estou recuperado, já me reequilibrei, estou aguardando a reencarnação, a programação para a reencarnação, e vim te agradecer, e aproveitei, vi que você estava com dor. Quer dizer, o bem que a pessoa faz atrai a simpatia de bons espíritos, atrai a simpatia dos sofredores. Então, não há como. Jesus foi o campeão da caridade, né? Então, agora, eu não estou falando nada de trágico, nem de
fúnebre. Não estou falando nada que meta medo a quem está me ouvindo, não. Estou falando as características desses espíritos e como é que eles procederam e procedem diante dos dias, diante do tempo, né? E o Chico, por exemplo, o Chico era uma pessoa alegre, era bem alegre. Então, nesse livro tem um trechozinho, Rir é o melhor remédio. Ele estava nos Estados Unidos sozinho, foi outra passagem da vida dele, que ele morou 10 anos com o Valdo Vieira, que todo mundo sabe, que escreveu 17 livros, alguns junto de parceria com o Chico. Inclusive o Valdo tinha uma missão, o Valdo, antes dele, está nesse livro aqui, antes dele reencarnar, o Chico via o Valdo, que dizia, eu sou teu guia também, eu sou teu espírito protetor. A mãe dele, que já tinha desencarnado, a mãe do Chico, e outros espíritos. Aí ele dava conselhos para a saúde, está nesse livro, já leu? Já. Dava conselhos para a saúde do Chico, para ele, olha, cuidado, para você não se machucar, Rovaldo. Aí chegou a se despedir dele, eu vou me despedir porque eu vou reencarnar, mas você vai me reconhecer. Então ele reencarnou em Monte Carmelo, Palmelo, que era Minas, e o Chico estava em Pedro Leopoldo. Dali o Valdo foi para Uberaba, fez odontologia e medicina e tinha uma mediunidade. Aos 13 anos de idade, ele começou a ver André Luiz, pela vidência. Aos 13 anos. Quer dizer, depois ele foi e recebeu vários livros de André Luiz, junto com Chico, e depois de outros autores, até que culminou com Cristo Espera por Ti, que é um romance espetacular. Está esgotado, eu tenho a primeira edição, está esgotado, e a FEB deu os direitos autorais para alguém aí que modificou o livro, mutilou o livro e manteve um pouquinho da linha central do livro, e eu acho que estragou o livro. Mas é Cristo Espera por Ti. É um espírito de um médico que acompanhou um espírito feminino de uma beleza fantástica, e que durante 3 reencarnações, através da beleza, ela destroçou a vida de homens, pelo suicídio, destruiu famílias, etc. Então, na outra existência, ela ia reencarnar como homem, não queria. É Cristo Espera por Ti, dado por Vitor Hugo. Foi o último livro do Valdo. Quer dizer, um livro, para mim, um dos melhores romances da literatura espírita. Quem puder ler o original, o primeiro. Então, aí o Valdo estava com o Chico na América, foi para o Japão, deixou Chico Xavier sozinho nos Estados Unidos, e tinha que ficar alguns dias lá, porque ele tinha compromissos lá em Nova York, e ele levou roupas para serem lavadas numa lavanderia. Quando ele foi pegar as roupas, ele estava na fila, ele falava muito pouco inglês, né? Ele falava muito pouco inglês, e o Chico, mas era ajudado por Emanuel, né? Então ele estava na fila. Então, olha só, eu vou ler para vocês verem como... Ele estava na fila e percebeu que a moça do caixa falava depressa, uma americana, demais com os clientes. Para ele, brasileiro, incipiente na língua inglesa, estava muito difícil de entendê-la. Quando chegou a sua vez na fila, deu-se o que suspeitava. Não compreendia nada do que a moça lhe dizia. Em inglês, no inglês rápido. E com isso a interlocutora foi se exasperando. E já gritava um tanto colérica. E o Chico ficou meio com vergonha, olhando assim, o pessoal todos olhando para o Chico, e já gritava um tanto colérica, piorando ainda mais a comunicação entre eles. Nisso, Chico lhe disse em alto e bom som: I'm deaf. I'm deaf. Quem sabe inglês, eu sou surdo. Eu sou surdo.
Aí, nesse instante, lembra o médium, a moça do caixa acalmou-se, falando para si mesma que tinha de ter mais paciência com ele, afinal, estava diante de uma pessoa surda, com deficiência física, então eles tinham que ter calma, e ela passou a falar pausadamente, baixinho, com inglês mais calmo e tranquilo, que o Chico entendeu, pagou, tirou a roupa e foi embora. Então, deve ter sido Emmanuel que... I'm deaf, eu sou surdo. Foi a saída que ele teve para a atendente se acalmar diante do episódio, né? Então, agora, uma coisa interessante. Quando o Valdo saiu da vida dele, saiu porque o Valdo tinha compromissos firmados com Chico Xavier. O Valdo tinha compromissos firmados com a doutrina espírita, desde antes de nascer. Quer dizer, só que ele abandonou. Ele, de repente, abandonou. Falam aqui, alguns que acompanharam essa problemática entre o Chico e o Valdo, que ele, nos Estados Unidos, assumiu a personalidade de uma outra existência, de uma outra encarnação, assumiu, pode acontecer isso conosco, né? Aí foi para o Japão, fez um curso de plástica, sem cirurgia, sem bisturi, enfiando silicone, e veio para o Rio de Janeiro, casou aqui e ficou aqui. Quer dizer, então o Chico chorava, porque ele ficou 10 anos morando com ele. E ele tinha compromissos com o livro espírita, o Valdo. O Valdo largou tudo, abandonou tudo e foi embora. Então, agora o Chico falou mal dele, fez críticas até para os íntimos dele. Nenhuma crítica. Nenhuma sequer. Olha aqui. Olha, palavras de Chico para Valdo Vieira depois do episódio. Certa noite, expondo longamente, com visível carinho e emoção, o Chico disse que não havia no mundo encarnado, naquela época, ninguém mais preparado para a mediunidade do que Valdo Vieira. E realmente podemos constatar isso nos livros de extraordinário valor espiritual que recebeu em parceria com o querido médium de Pedro Leopoldo. Bom, olha só o que o Chico fala. Chico contou-me, o Dr. Oswaldo de Castro, que era amigo deles, conviveu com eles e que relatou isso para Marlene Nobre, que confeccionou esse livro. Chico contou-me que não somente via sua mãe no mundo espiritual, aquilo que eu falei, mas também outros amigos, entre eles Valdo Vieira, que o protegia, indicando inclusive quais coleguinhas terrenos com os quais deveria brincar para não se machucar. Combinou que ele um dia viria buscá-lo em Pedro Leopoldo e que Chico o reconheceria porque seria parecido com Emmanuel. E realmente ele tem uma figura de um romano, o Valdo era alto, e bonito, uma pessoa bonita, né? Bom, Chico viu até 1930, quando veio se despedir porque iria reencarnar. Depois desse ano, Chico nada mais soube de Valdo, até que um dia ele apareceu em Pedro Leopoldo. Valdo havia reencarnado em Monte Carmelo em 32. Ele está encarnado ainda. E tinha orientação de um médium, está vivendo na Foz do Iguaçu. E tinha orientação de uma médium muito segura que ele recomendou a mudança para Uberaba. E assim ele fez. No ano seguinte, voltou. O Chico estava muito doente, sofrendo muito. Ele então o convidou para morar em Uberaba. Ambos choraram copiosamente. E assim foi feito. A tarefa, portanto, já estava prevista no mundo espiritual. A tarefa entre os dois, né? Agora, nenhum comentário de maledicência, de crítica, o Chico fez. Nenhum, absolutamente. Pelo contrário, ele elogiou o Chico, mas com o coração ferido, né? E nós somos assim. Quer dizer, a lição que esses espíritos, Chico Xavier, Dr. Bezerra e Eurípides, deixam para nós.
que somos espíritas, nós somos discípulos, somos alunos de Jesus. Quer dizer, quando a gente aceita a doutrina, quando sem maiores conflitos psicológicos, quando a gente aceita, gosta, quer, frequenta, que trabalha e é espírita realmente, lê os livros, então nós não podemos dizer que não somos. André Luiz fala, quem tem 15 minutos de evangelho não pode dizer que não sabe não, hein? 15 minutos. Não pode dizer, não, mas eu não sabia. Então, tem um título aqui que define a posição de Chico Xavier, esse espírito superior. A gratidão permanece para o Valdo Vieira, apesar de ter deixado ele na Rua da Amargura, em Nova York, foi para o Japão e deixou o Chico sozinho lá. Então, aprendi naquele dia mais uma grande lição. No coração de Chico e dos amigos espirituais, permanecia inalterável a gratidão pelo trabalho realizado. Para eles era lamentável que o tarefeiro tivesse desertado da missão, mas isso não anulava o serviço prestado. Afinal, Valdo Vieira fora parceiro de Chico na recepção de 17 livros, entre eles o que estava na tradução. É um rapaz que traduziu E a Vida Continua para o inglês. Então, meus amigos, realmente vamos fazer 50 anos, né? Daqui uma semana de fundação. Lembramos no início como realmente foi difícil, foi meia dúzia de esforçados tentando e orientados pela espiritualidade. Quando nós fomos, porque no início a gente é sustentado, a gente sente a espiritualidade nos envolver, quando a gente entra numa tarefa, numa reunião, entra e gosta. Aí depois, à medida que a gente vai conhecendo, vai entrando, eles vão se afastando temporariamente. Fica olhando, mas se afastam. Quer dizer, porque nós temos que demonstrar, através do nosso livre-arbítrio, quem somos nós, se nós estamos afim realmente. André Luiz chega a dizer que se um grupo de pessoas resolve fundar uma instituição espírita, etc., se um grupo de pessoas deseja, a espiritualidade fica olhando por 10 anos. Examina, fica na expectativa deles por 10 anos. Se depois de 10 anos perceber que realmente eles querem, aí eles mandam recursos materiais não, eles querem realmente, eles estão afim. E o Chico falava, olha, se alguém quer trabalhar no bem, ele não falou em fundar centro não, hein? Mas se alguém quer trabalhar no bem e começar, ele não deve parar. É preferível que ele não comece. Chico Xavier falava isso. Uma vez ele estava sem dinheiro, sofrendo por causa de vários fatores, sofrendo muito, chorando, e um espírito de escola feminino apareceu no quarto dele e o Senhor pede para você distribuir pão para os pobres. Quer dizer, com a presença dele, desse espírito, que foi Isabel de Aragão, ela consolou ele. Com as vibrações dela, as emanações fluídicas e o desejo de ajudar o Chico, claro que aquela amargura, aquela dor íntima, aquela coisa desapareceu. Mas o Chico, sob o ponto de vista material, estava zero. Ele não tinha 5 cruzeiros para ir a Pedro Leopoldo visitar a irmã dele que ele mais amava. O espírito não perguntou, não falou nada disso. Só falou, olha, o Senhor falou se você pode, se você quer distribuir pão para os pobres. Então ele começou, pegou 8 pãezinhos, cortou e levou no sábado de manhã numa cestinha. Isso ele falou para o Bacelli, Carlos Bacelli, num dos livros biográficos dele. Levou numa cestinha para um pessoal que ficava embaixo da ponte. Aí ele falou para o Bacelli, hoje, Bacelli, nós levamos 800 pães. Olha só. Começou com 8.
Anos depois, 800 pães. Quer dizer, então, ele não parou, ele começou e foi. Então, esses espíritos, eles são assim, eles se preocupam com quem está sofrendo. Eles se lembram da pessoa que é necessitada, que está no barracão, precisando. Eles se lembram e vão lá. Não tem dia, não tem hora. Quer dizer, então, esse é o exemplo que Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes e Chico Xavier deram para nós. E eles continuam. Quantos centros espíritas no Brasil existem com o nome de Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e Chico Xavier agora, né? E Chico Xavier agora. Então, meus amigos, para encerrar, eu vou ler aqui uma prece que Eurípides Barçanufo fez, uma prece que ele fez endereçada a Deus. Vocês vão ver que prece. Eu vou resumir algumas coisas, que ela é um pouquinho grande. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. E a inteligência é a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências, é Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Isaac Newton jamais pronunciava sem descobrir-se. Ele falando sobre Deus, esse artigo aqui. É Deus, Deus que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na inteireza dos íntegros. Bom, Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, jardim, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios. Aqui está Edaíde, claridade refletida pelo sol no lado oposto a ele. Antélios está aqui. No íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Reconheço-vos eu, Deus, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora, Pai nosso que estás no céu, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas. Quer dizer, essa foi a página, uma página bonita, maravilhosa, que Eurípides escreveu acerca de Deus, né? Eurípides Barçanufo, lá em... Todos tiveram de vida de dificuldade. Todos. Chico, Dr. Bezerra, Eurípides, quer dizer, porque eles realmente eles viviam num degrau de vivência espiritual, em que pese que estavam com o pé aqui na terra, andando aqui e tendo... O Dr. Bezerra era médico, né? Eurípides foi professor. Eurípides, de certa feita, estava... naquele dia que ele estava com a sala vazia, olhando, não tinha aluno, e ele começou a chorar. De repente ele se vê envolvido num êxtase, uma coisa fantástica, maravilhosa, um bem-estar espiritual, sente uma vibração no braço
recebe uma psicografia e não quis assinar, porque o espírito quis assinar Maria, mãe de Jesus. Aí, não posso, quem sou eu aí? Aumentou a vibração do braço, ela assinou e escreveu: meu filho, o colégio se chamava Liceu Sacramentano, mude o nome do colégio para Colégio Allan Kardec. Liceu é da ideia de elitismo, de vaidade, né, mundana. Tira o Liceu Sacramentano e bota Colégio Allan Kardec. Estuda às quartas-feiras o Evangelho do meu filho. Às sextas-feiras, estude astronomia com as crianças, os meninos. Quem recebeu foi Eurípides Bassanufo. E antes, quando ele se tornou espírita, em Santa Maria, quando o tio dele fazia uma reunião espírita, a dúvida dele era no Sermão da Montanha. Bem-aventurados que sofrem, como? Ele não tinha explicação, ele não encontrava, ninguém tinha explicado para ele, né? Então ele pensou: Senhor, eu vou acabar de me convencer realmente se aqui nesta reunião, pelo médium Aristides, que era semi-analfabeto, pelo médium Aristides, João Evangelista vier aqui, através dele, falar sobre o Sermão da Montanha. De repente, Aristides incorpora e fala uma belíssima página filosófica, religiosa, sobre o Sermão da Montanha, coisa que ele nunca tinha ouvido, e ele se convenceu. Quando acabou, o Aristides falou: João, o Evangelista. Aí ele se convenceu definitivamente. Então, meus amigos, é isso. Hoje, para nós sermos espíritas, não é preciso muita coisa. Não é necessário um esforço muito grande. Nós vivemos em outras eras, né? O progresso é diferente. Quer dizer, nós podemos ser agora, temos que, compromisso firmado, sermos fiéis, porque eles estão na expectativa. Eles estão olhando. Todos nós que estamos aqui, tivemos uma programação antes de reencarnar. E eles sabem e estão observando. E eles ficam contentes quando nós estamos cumprindo o programa, a planificação que foi feita, né? E ficam tristes quando nós desvirtuamos. Então, agradeço a atenção de todos. E quem sou eu para tecer elogios a Dr. Bezerra, Chico Xavier e Eurípides, mas quis falar um pouco sobre eles para a gente ouvir noções acerca desses espíritos, como é que eles foram, como é que eles são, para a gente procurar seguir o caminho deles.